Você pode conhecer tudo sobre aerodinâmica, pode conhecer todas as peças de uma bicicleta, mas enquanto você não começar a pedalar, você não vai entender na prática como aquilo funciona. Você pode conhecer todos os conceitos da música, pode conhecer partitura, pode conhecer sobre notas musicais, mas enquanto você não tocar um instrumento, tudo isso não passa de teoria. A nossa fé, da mesma forma. Hoje faz um ano que meu filho descansou no Senhor. E não, eu não estou contando os dias. Eu não sou o tipo de pessoa que fica contando esse tipo de data. E eu nem quero tornar esse marco aqui como um ritual. Não pretendo ficar celebrando ele e trazer isso à tona no segundo mês, no terceiro mês, há 6 meses, um ano. Embora eu entenda que isso seja inevitável em alguns momentos que isso apareça. Olha, hoje seria o aniversário, hoje seria isso. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar remoendo isso. Eu entendo que nem é muito saudável. Mas olhando para trás, nesse período que nós vivemos, eu aprendi grandes lições que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse processo de luta e luto. 4 passos importantes nesse processo: negação, racionalização, aceitação e redenção. E eu entendo que esses passos, eles não são uma regra que devem ser seguidos, mas eu entendo que de certa forma todos passam por isso quando passam por alguma luta, seja ela qual for, e que mesmo passando por isso, chegando ao final da redenção, não é um caminho de uma mão única. E eventualmente nós podemos navegar pelas ondas dos outros passos. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um desses passos. O primeiro passo, uma das primeiras coisas que nós fazemos mediante uma luta, uma mudança inesperada, radical de algo que nós não gostaríamos que acontecesse, é a negação. Por que comigo? Por que assim? Não queremos entender, nós não queremos aceitar e não queremos permitir que aquilo aconteça. E dentro desse processo é muito comum nós começarmos a questionar e culpar a Deus como autor final daquela situação. Até porque essa negação causa uma certa confusão e nós queremos expandir a dor que está para dentro de nós, colocar ela para fora. Então nós vamos culpar diversas coisas, eventualmente algumas pessoas, mas acima de tudo, o maior culpado eventualmente vai ser Deus. Eu me enxergo muito nesse período quando nós estávamos no hospital. Então no hospital, logo nos primeiros dias, esse período de negação foi muito grande, muito forte, muito contundente na nossa vida. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que passa por algo parecido, seja coisas mais banais como perder o emprego ou realmente um ente querido, nós temos essa questão de negação. Então nós não queremos que aquilo seja real e passamos a negar aquilo. E é quando finalmente chegamos no segundo ponto, que é a racionalização. É quando nós entendemos que está acontecendo, mas nós estamos digerindo ainda aquilo. Aqui entram falsas esperanças, tentativa de justificação, entram também os porquês e os sis. E eu consigo ver muito isso no período em que nós estávamos ainda no hospital. Depois da primeira parte de negação, nós tentando entender o porquê daquilo, se aquilo tinha relação com uma coisa, com outra, como que a gente justificava. Falsas esperanças, qualquer coisa que acontecia era um sinal de esperança, uma falsa esperança, porque nós não queríamos enxergar ainda o quadro inteiro. O que nós queríamos era voltar ao estado que nós estávamos antes. Então, para isso, qualquer coisinha que acontecia era um sinal positivo e nós alimentávamos falsas esperanças. Essa é a tentativa humana de encaixar a dor dentro da sua racionalidade. Eu preciso encaixar aquele sentimento, aquela luta, aquela batalha, de alguma forma que encaixe dentro do que eu preciso. Mas a racionalização, por mais que ela encontre uma lógica, nunca será uma lógica que seja o suficiente para aquele momento que nós estamos vivendo. Então, novamente, nós tendemos a culpar e voltar para o primeiro estágio lá de negação, culpar alguém, culpar alguma coisa, culpar alguma situação e, em última instância, culpar a Deus. Até porque Deus pode todas as coisas, então por que Deus não faz? Eu acho que esse é o maior questionamento de qualquer pessoa que passa por algum tipo de dor. Deus, se o Senhor pode, por que não? E por isso que, acho que foi no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre constância na fé. Deus, ele é Deus nos sims e nos nãos também. Então, nesse momento de racionalização, nós vamos querer nos apegar a qualquer sinal como se fosse um sinal de Deus. Naquele momento, qualquer coisa serve como uma falsa esperança para a gente se agarrar. O próximo passo, ele vem em forma de aceitação. Então, veja, primeiro a gente nega, depois a gente racionaliza aquilo, tentando justificar,
e então depois a gente aceita. E nesse processo de aceitação é quando a gente passa a compreender de fato o que está acontecendo, qual é a gravidade daquela situação, a gente vai entender se aquilo é muito grave, se aquilo não é tão grave quanto a gente esperava, e também a gente vai começar a entender as coisas ao redor daquilo. Então, no meu caso especificamente, foi muito chamativo como as coisas ao redor, elas não tinham sentido e como alguma coisa no mundo não estava fazendo sentido. Eu li para vocês um texto também de C.S. Lewis, onde ele fala exatamente isso. A dor, ela é como se fosse um instrumento de Deus, inclusive, e é um instrumento terrível, mas grita, convidando as pessoas a acordarem. Então, nesse momento de aceitação, é quando nós conseguimos olhar parte do quadro, ele ainda não está inteiro, mas entender, falar, olha, realmente isso está acontecendo. Eu entendo a gravidade, estou percebendo que coisas que eu achava que eram importantes, mediante esse fato, elas não são mais tão importantes. Então, na aceitação, nós passamos a compreender as coisas essenciais da vida. Como aquilo que a gente achava que era tão indispensável, de repente se tornou tão frágil. E isso coloca em xeque outras coisas da nossa vida que nós percebemos que também são tão frágeis quanto. E que todas essas coisas, se elas não tiverem um fim eterno, elas de fato não passam de pó. E aí é nesse momento que a gente percebe, abre os olhos de que tem alguma coisa errada com este mundo. Bom, nem tudo aqui é ruim, não é esse o ponto. Mas nós percebemos que todas as coisas desse presente momento, daqui a alguns anos, elas já não serão mais. Então tudo é frágil. E é na aceitação que a nossa alma começa a parar de lutar contra Deus e começa a descansar nos braços de Deus para nos preparar para o último passo, que é a redenção. É na redenção quando nós conseguimos entregar tudo a Deus e sermos gratos ainda pela força que Ele nos deu. Em minha experiência, ainda ser grato pelo tempo que Ele me permitiu viver com Thomas, por Ele ter me permitido estar ao lado do Thomas, fortalecendo ele, sendo fortalecido por Ele também naquele momento. Se na aceitação a gente começa a perceber que existem coisas erradas no mundo, na redenção nós entendemos o que está errado, nós entendemos que é tudo que está errado. Desde as coisas seculares até as coisas religiosas, nós percebemos que todas as coisas ali, elas têm alguma coisa que está fora do eixo, que não está certo ali. E que inclusive, não é que essas coisas elas não tenham importância por si, o trabalho, os relacionamentos, dinheiro, família. Todas essas coisas, elas têm importância enquanto Deus for. Enquanto Deus for, aquilo tudo tem importância. Mas quando Deus é arrancado, e Deus tem sido arrancado dessas coisas, tem sido arrancado das famílias, tem sido arrancado dos relacionamentos, tem sido arrancado do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso ganha-pão, tem sido arrancado até mesmo da nossa religião. Então, enquanto Deus não for, todas essas coisas, elas não têm sentido algum. E é na redenção que nós conseguimos aprender isso. Agora chegamos na redenção, significa que o luto passou? Não, são ondas, são ciclos. Então, mesmo após a redenção, na nossa fraqueza, eventualmente a gente volta para a negação, volta depois para a aceitação, vai lá para a racionalização, volta para a redenção. Não importa, nós já sabemos, já comentei que é uma luta para a vida toda de qualquer pessoa que passa por alguma situação dessas. Mas o importante é, ao final de cada onda, chegarmos na redenção. E a redenção é quando a dor passa a ter um propósito. Agora, a dor não dói só por doer, não dói pela minha angústia. A dor passa a ter um propósito. Então, cada vez que eu tenho alguma lembrança dolorosa, ou minha esposa, nós nos abraçamos e sabemos, olha, vamos continuar pelo Thales, por nós, até encontrarmos nosso Deus e até que Ele nos permita encontrar o nosso Filho também. E esse é o início do processo de uma paz inigualável. Que Deus te abençoe.